Olá, você está pensando em cursar engenharia mecânica ou você conhece algum jovem que pensa em seguir por essa graduação? Assiste então a essa entrevista que eu fiz com o Carlos Pedotti. Ele é engenheiro, mas tem uma carreira bastante diversificada. Ele conta quais são as possibilidades de atuação de uma pessoa formada em engenharia mecânica, conta como é que é o dia a dia, os desafios, as coisas mais interessantes dessa profissão. Assiste, indica para quem possa se beneficiar dessa informação, curte o vídeo e o canal. Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar comigo, para os jovens ajudá-los na escolha da graduação. Gina, Júlia, é um prazer poder estar aqui com vocês e poder trazer outras perspectivas e opções e caminhos para as pessoas poderem ter mais reflexão do que faz sentido para cada um. Legal, maravilha. Muito obrigada. Bom, Carlos, então eu estou com o Carlos Pedotti, ele é engenheiro mecânico e ele vai contar um pouquinho sobre a formação dele, sobre o mercado e tentar sanar algumas dúvidas de quem está interessado nesse curso de engenharia mecânica e na carreira de engenharia como um todo também. Bom, Carlos, para a gente começar, se você pudesse me contar como é que foi, como é que se deu a sua escolha por engenharia, pelo curso de engenharia, e mais especificamente pela engenharia mecânica. Isso é uma curiosidade que os jovens sempre têm, né? Tá. Eu acho que tem coisas que vêm um pouco da adolescência mesmo, infância e adolescência. Eu sempre Uhum. gostei muito de mexer nas coisas e fazer coisas. Uhum. E meu pai tinha uma oficina em casa, né, para Hum, consertar coisas, arrumar a casa, e eu sempre ia com ele. Então, sempre gostei de interessante. mexer, de fazer, de Tá, construir. de construir. Eu desmontava brinquedo, eu tentava Hum, remontar brinquedo. Né? E uhum. na adolescência, eu adorava a bicicleta. Então, eu Hum, desmontava minha bicicleta, pintava, remontava tudo, e eu queria montar uma bicicletaria. olha, que legal. E Ah, aí, quando chegou as horas de começar a pensar o que realmente fazer ou não, numas das uhum. discussões e conversas com meus pais, Uhum. assim, por que não engenharia mecânica? Claro, Isso não inibe esse sonho, claro, claro, né? com E certeza. te abre outras opções que me abriram todas as outras opções, porque eu nunca abri minha bicicletaria. Quem sabe um dia, numa aposentadoria, né? Ah, ainda tem tempo. Né? Exato, exato, exato. Legal, muito bom. Ok. E se você puder me contar assim brevemente como é que foi a sua trajetória, né? Desde a época da faculdade, se você começou a fazer estágio, como é que foi a sua descoberta, como é que foi sua trilha mesmo de carreira, né? Porque às vezes a gente se forma em algo também e vai moldando e acaba fazendo coisas diferentes, né? Porque as graduações dão possibilidades diferentes. Me conta brevemente como foi sua trajetória. Tá. Bom, comecei cursando em engenharia mecânica e lá pelo terceiro, quarto ano, ficava um pouco daquela dúvida, né? E aí, mas o que eu vou fazer com isso? Uhum. Né? Eu adorava carro, né? Eu gosto de Hum, carro, tenho o maior prazer por isso. Né? Mas será que eu quero ficar projetando motor? Quero projetar hum, carro? Que opções eu tenho? O que eu quero? Então, hum. mesmo dentro da faculdade, assim, para que lado eu vou Sim, depois? sim. E, e eu acabei começando a estagiar no meu último ano em consultoria, né? Hum, Em consultoria, prestando serviço para concessionária, para revisão de processo de concessionárias de certas empresas e uhum, também para revisões de manuais da qualidade de empresas. E uhum. aí eu olhava para dentro e falava assim, mas o que tem a ver com tudo que eu estudei? Sim, O que tem a ver é que eu aprendi a pensar, eu olha. aprendi a questionar, eu aprendi a olhar, eu aprendi a ter mais senso crítico para Uhum. poder entender os processos e as coisas mais fácil. Hum. Então, na consultoria, eu acabei vendo assim, beleza, a engenharia me ajudou muito nisso. Sim, sim. Então, você me diria que essa é uma das grandes vantagens da engenharia, de te criar esse senso crítico, abrir a cabeça mesmo, né? E te deixar preparado mesmo para o mercado. Né? E eu acho que assim, tem diversas áreas ou ensinos que vão dar essa abertura também. Mas Claro. para mim, a engenharia me trouxe essa abertura por um caminho que eu gostava.
Uhum. e que era prazeroso eu aprender por aquele caminho para me Uhum. propiciar essa abertura, Uhum. né? Uhum. Talvez se naquele momento eu fosse para um outro curso de administração, eu não sei se eu teria a mesma abertura para o Uhum. aprendizado e para ter essa possibilidade. Uhum. Eu fui fazer posteriormente pós-graduação em administração, Ah, ok. mas a graduação não fazia sentido para mim fazer administração. Era Claro. engenharia mecânica mesmo. Mesmo. Uhum. Quando você entrou, inclusive, não tinha ciclo básico no seu curso, já era direto em engenharia mecânica, porque tem algumas. Era direto, É, direto era mecânica. direto engenharia mecânica. Mas eu Uhum. não tinha dúvidas, para mim era mecânica. Tá, tá. Né? Ok, ok. Que bom. Mas depois da consultoria, eu fui trabalhar numa empresa de motores diesel. Hum. Daí sim, eu falei assim, agora eu estou perto do que eu estudei. Né? E a Aham. motores, eu gosto disso. A gente fazia motor para picape, para trator. E eu, uma época, fiquei responsável pela área de montagem, teste de motores. Que Nossa, para é mim era super próximo. muito legal. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, falava assim, tá, mas você quer projetar motor? Hum. Não quero fazer isso. Quer projetar caixa de câmbio, essas coisas? Não, eu gosto de estar junto com gente, não com Hum. prancheta. Que Né? interessante. Então, dentro da engenharia mecânica, eu vi assim, eu tenho caminhos que eu posso ir para caminhos mais técnicos de inovação, de desenvolvimento de produto, de Uhum. aprofundar questões importantes para tecnologia, Uhum. e outros caminhos que eu posso usar o meu conhecimento que eu tive para trabalhar com pessoas, para trabalhar com gente, a Uhum. serviço desse conhecimento. Que legal. É, então você tem bastante das technical skills, né? São as habilidades, né, técnicas mais hard pela formação, mas você vai desenvolvendo ao longo da graduação e ao longo também da carreira, como você está me contando aqui, as soft skills, né? Que são as que fazem a diferença. Sim. Total. Né? Que bacana. E você acabou indo trabalhar mais com pessoas, com gestão de pessoas, então, ao longo da carreira. E aí a minha carreira inteira, eu acabei mudando de em várias empresas, Hum. sempre trabalhando com pessoas, mas com áreas distintas. Então, Hum. comecei, por exemplo, nessa indústria de motores diesel. Depois eu fui para uma indústria farmacêutica, trabalhar na Hum. manufatura de medicamentos. Nossa, O, diferente. o que me apoiava de conhecimento de engenharia, tudo? Eu entendia como as máquinas de invase funcionavam, eu entendia como as coisas operavam, e Uhum. aí eu começava a traduzir a operação técnica para a operação gestão com gente, com Uhum. pessoas. Como a Uhum. gente junta isso? Né? Eu entendia mais rapidamente os problemas, as questões, eu conseguia discutir mais de igual para igual e entender as questões. Né? Uhum. Depois disso, eu fui trabalhar com o desenvolvimento de agroquímicos, desenvolvimento de embalagem, Uhum. eu trabalhei com manufatura de agroquímicos, eu fui construir uma fábrica de milho no norte de Minas. Que legal. Né? Daí você fala, putz, a engenharia me deu muitos elementos para eu ter análise crítica, para poder discutir, para eu poder Uhum. conversar. Eu discutia com o engenheiro civil, porque a gente ia construir um Uhum. secador de milho. Né? Uhum. Eu discutia com toda a parte mecânica, toda a parte hidráulica. Eu tinha uma base, um fundamento para conversar sobre. Eu saberia projetar naquele momento? Não, ia ter que relembrar muita coisa. Mas eu Uhum. sabia discutir a base, o conceito, o que, que eu gostaria, o que, que a gente pode fazer. Uhum. Daí, como você alia isso à necessidade do seu negócio. Claro, Né? claro. Então, a engenharia me propiciou ter esse leque de opção, de poder ser responsável para construir uma fábrica. Se eu Uhum. não tivesse feito engenharia, talvez eu não tivesse essa responsabilidade mais técnica, vamos dizer assim. Sim, 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 entendi. Então é a questão da habilidade de cristão, da visão crítica, da capacidade analítica, da capacidade de resolução de problemas, né? Que ela dá bastante sólida, né? A formação. Seja qualquer engenharia até que seja, né? Qualquer uma até. Qualquer. É. Né? E Bacana. aí, ainda depois disso, eu fui trabalhar com logística, né? Uhum, Armazenagem e distribuição pelo Brasil inteiro. Né? uhum, Aí você fala, o que, que eu uso da engenharia aí? Eu usei muita parte do raciocínio lógico que eu aprendi a desenvolver, a sim. pensar de outros jeitos, a Uhum, desenvolver, a cruzar informações. Então, esse tipo de coisa foi me ajudando. E eu fui vendo que essa base que eu tinha me dava opções de escolhas. uhum, Depois disso, eu fui ainda trabalhar com cosméticos, né, numa indústria de cosméticos.
Eu trabalhei com planejamento de fábrica, de produção, trabalhei com compras, trabalhei com produção, responsável de produção também, distribuição, comércio exterior, em todas as áreas que a gente chama hoje de supply chain, que seria toda a cadeia de manufatura, desde Sim. compra de matéria-prima, produção, planejamento, distribuição e entrega. E a minha carreira, eu trabalhei em todas essas áreas. Então, eu vejo que a engenharia me deu bases técnicas para essas discussões. Sim. E eu pude ir complementando com outras formações para me trazer outras habilidades mais softs, vamos dizer também. Claro. Mais fácil, habilidades socioemocionais. Sim. Que fazem toda a diferença, né? Que fazem, na verdade, toda a diferença. Fazem, elas andam muito juntas e paralelas, né? Sim. Não é uma em detrimento da outra, uma Sim. apoia, uma potencializa a outra. Exato. Não, exato, é incrível. Muito bem. Mais alguma coisa importante com relação à sua carreira que ficou faltando, talvez, contar sobre a trajetória? Não, e ainda, por exemplo, eu trabalhei com cosméticos, fui trabalhar em cimentos, trabalhei em indústria de cimentos também, eu tinha que entender todo o processo de cimentos, que eu importava coque de petróleo para distribuir para 17 fábricas para queima nos fornos de cimento. Então, para mim, eu sempre gostei muito de entender os processos, como que funciona essa indústria, como funciona isso. Né? Então, e aí volto de novo lá para a engenharia. Eu adorava como as coisas funcionam. Isso, Quando eu eles acho que essa montavam um brinquedo, é a grande eu olhava a curiosidade do fábrica e engenheiro, como né? isso funciona. Mas no geral a gente percebe que é a grande curiosidade do engenheiro, né? Dele querer saber o que está por trás. Eu acho que assim é geral. Quando a gente conversa com engenheiros, geralmente isso é muito forte, né? Que legal. E hoje, por exemplo, eu trabalho numa indústria de papel. Ah, tá. Eu faço o planejamento de 3 fábricas. A gente faz a distribuição para o Brasil inteiro e exporta para o resto do mundo. A gente tem toda a parte de atendimento a cliente. Mas quando eu entrei lá, eu falei assim, nossa, como é que funciona uma fábrica de papel? Porque era novidade para você. Eu fui visitar as 3 fábricas, eu quero ver como é que funciona isso. Como é que entra, como é que você pega um eucalipto e ele vira papel. Né? Então, entender essas transformações, como acontece isso, fala assim, mas eu precisava saber tanto assim para o que eu faço? Não, mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal e faz diferença se eu entendo isso ou não para mim. Claro, claro. Maravilha, maravilha. Muito bom. Então, pegando até esse gancho, né, do que você falou, então, resumidamente, se você pudesse nos contar a formação em engenharia, tanto faz a engenharia como um todo, né, porque tem muitas coisas similares às diferentes engenharias, ou até a engenharia mecânica, qual que é a grande vantagem, então, dessa formação? Fazer um paralelo até com a sua história, né, de sucesso. Eu acho que, para mim, a grande vantagem da engenharia é que ela aliou com algo que eu gosto, de como as coisas funcionam. Então, me deu mais base para entender com mais profundidade essas questões. E ela me deu opções, se eu quisesse ir para uma área mais técnica e específica, de desenvolvimento, mais de mecânico mesmo, de projetos, eu podia ir. Sim. E se eu quisesse ir para outros caminhos, que é o que eu acabei escolhendo, eu também tinha essa opção. Legal. E levando junto no sangue a questão de como as coisas funcionam. Legal. Então, ela me deu essa opção. Pô, talvez outras engenharias também me dessem essas opções. Sim. Mas eu acho que, para mim, a forma de aprendizado, a engenharia trabalhou muito a questão de como eu aprendo a aprender, ou aprender entendendo como funciona, me dava prazer. E eu acho que poder ter um aprendizado do jeito que você gosta de aprender, você tem mais interesse. Pode ser mais interessante. Com certeza. E aí você pode escolher melhor ou como você aplica o que você aprendeu, né? Com certeza. Muito bom. E maravilha. E falando um pouquinho da engenharia, do curso de engenharia, da carreira, né, de engenheiro,
o que você pode dizer, assim, Carlos, que são desafios? Porque o jovem tem dúvida, né? Quais são as dificuldades, né? Enfim, claro que eles querem saber as partes boas, mas quais são, assim, alguns desafios, algumas dificuldades na graduação, na carreira, começando a carreira, que eles precisam saber, para eles também estarem, né, prontos do que vai... Porque todas as carreiras têm dificuldades, né? Todas as graduações têm, todas as carreiras têm. Agora, é sempre escolher. Eu sempre falo para o jovem, né? Qual difícil você vai escolher? Porque tudo vai ser difícil. O que né? você poderia mencionar? Eu acho que o que eu senti bastante quando eu comecei na engenharia, é você já entra com aqueles um monte de gente falando cálculo, mecânica dos fluidos, termodinâmica, todo mundo Uhum. já colocando paura em algumas coisas. Sim, Ela existe para algumas pessoas, não existe para outras. Né? sim. Para mim, Uhum. minhas pauras não foram essas, foram outras. Né? Uhum. Uhum. Mas não se deixar levar por isso, mas vai pelo Tá. assim, o que te dá prazer? Como é que Uhum. você entende? Mas não perde o pé, não Uhum. perde a sequência, porque ele vai numa construção lógica que Uhum. muito rápido, que se você perder etapas, para você recuperar, vai tempo, né? Ah, Então, os primeiros anos, eles são base para o que você vai ter depois. tá. E se você perder um pouco desses primeiros anos, Vai fazer você falta. vai fazer falta. Vai fazer falta, porque a base do cálculo, a Né? álgebra, né? Enfim, Né? isso é E, sedimento, né? e você ainda pode perguntar assim, mas para que eu preciso cálculo? Exato. Álgebra linear. Né? Você vai aprender a raciocinar para caramba e você vai usar isso nas outras matérias sem perceber como que você aprendeu a É. desenvolver raciocínio. Uhum. Eu Legal. não uso o cálculo, mas eu uso o raciocínio de uma forma diferente que eu aprendi a ter. Uhum. Uhum. Legal. Então, tem horas assim, não se questiona muito para que você vai usar. Confia que isso vai te ajudar a ser mais esperto. Ótimo. Boa dica, muito boa dica. Maravilha. E falando assim do engenheiro, o jovem tem muito essa dúvida, né? Será que vai ter mercado para mim? Como é que é o mercado? Como é que é o futuro? Na tua visão, como é que você vê olhando assim para frente? Né? Porque eles têm essa dúvida: será que eu vou ter emprego? Né? Será que tem sempre emprego? Porque tanta gente se forma em engenharia. É uma área que você acha que está em falta, que falta engenheiro e que, independente até da graduação, de qual o foco, como é que é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que quando você está fazendo algo que você gosta e é bom nisso, sempre tem espaço. Legal. Né? E, e, ao mesmo tempo, eu acredito que o leque de opções que você tem é grande. Uhum. Você pode tanto ir em lugares que precisam de engenheiro, que precisam do CREA para Sim, assinar, como lugares sim. que não precisam. Eu tenho muitos amigos que fizeram engenharia e trabalham em banco. Uhum. Sim, muito. Fizeram engenharia mecânica e trabalham em banco. E Sim. por quê? O raciocínio lógico que eles aprenderam ajuda muito. São algumas Uhum. áreas específicas de banco que Sim, ajudam muito o raciocínio lógico que eles aprenderam na engenharia. Né? sem dúvida. Então, acho que o leque de opções vai de acordo com como você também quer ir moldando Sua carreira, a claro. sua carreira. Agora, Sim. tem espaço? Eu realmente acredito assim, se você é bom, se dedica e vai atrás dos teus sonhos, você acha esses espaços. Uhum. Uhum. Legal, legal. E olhando o engenheiro, às vezes as pessoas não é o seu caso, mas a maioria dos engenheiros, muitos deles, a gente vê que são pessoas que são mais técnicas, são mais das exatas, são mais voltadas a números, e a gente às vezes vê que falta aquela complementação, que é a partir da que a gente já falou até das habilidades socioemocionais, né? Então, o que você acha que faz toda a diferença em termos de habilidades socioemocionais para as pessoas poderem crescer, terem sucesso nas suas carreiras, os engenheiros especificamente, os engenheiros mecânicos, né? Quais são algumas das habilidades que você percebe que fazem a diferença dessas habilidades socioemocionais? Carlos, por favor. Eu acho que a interrelacional, né? Como você vai estar com pessoas. Porque Uhum. mesmo que você esteja numa função técnica, você conversa com pessoas O tempo também, todo. o tempo todo.
né? Por exemplo, uma das coisas que eu acabei fazendo depois, eu fui fazer pós em administração. Uhum. Todas as matérias que eu escolhi estavam ligadas a coisas que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha visto, e se tinha Uhum. alguma coisa que era próximo que eu já tive, eu não queria. Uhum. Queria ver coisas completamente. Então, eu vi matérias de psicologia, matérias Uhum. ligadas a recursos humanos, Uhum. né? Fui para todo um caminho que eu não tinha e não tinha na minha vivência do dia a dia ainda. Assim, Uhum. deixa eu ver deixa eu ver que outras formas tem de Uhum. se relacionar e de conhecer e que Uhum. são outras áreas também importantes para que o conjunto de um negócio funcione, né? Uhum. Fazia matérias de marketing, fazia todas essas outras coisas Hum, que eu não tive no meu curso. que bacana. E no começo de carreira, você tem menos contato com É, essas outras áreas, não, sem né? dúvida. Mas deixa eu ver, então, como a parte do meu trabalho se relaciona direto ou indiretamente com essas outras áreas. Legal. Eu- Então, acho que esse tipo de abertura ajudam bastante a Uhum. também fazer outras escolhas ao longo da carreira. Você pode ir mudando e mudando ela Hum, conforme você aprende, né? uhum. Não, É sem até dúvida. interessante, no meu começo de carreira, o primeiro trabalho que eu queria trabalhar na área de qualidade, né? Hum, Lá na indústria de motores diesel. E, no fim, teve um contratempo e eu não fui para a área de qualidade, eu fui para a área de manufatura. E eu lembro que eu uhum. fiquei bravo, eu não queria trabalhar em manufatura, eu queria trabalhar em qualidade. Uhum. E meu pai falou assim: o que você perde em conhecer? Exato. Aí Excelente. eu falei: não tem. Aí eu fui, Excelente. eu me apaixonei por manufatura. Que legal. E, É. e nunca trabalhei na área de qualidade em 25 anos. Que bacana. Eu ouvi você falar duas coisas bem interessantes aqui. É manter-se curioso, né? Curioso pelo que a gente não sabe, né? Para aprender coisas novas a vida inteira. Acho que isso talvez tenha sido uma das habilidades mais importantes para você, né? Manter-se curioso pelo novo, né? Sim. Que negócio, né? Assim, se a gente não experimenta, como é que a gente vai saber? Eu falo isso também muito para os jovens que fazem processo comigo, né? Você não tem nada a perder, mas você tem que experimentar. E vários profissionais com os quais eu já conversei aqui também, as gravações estão aqui também, muitos dão essa dica, né? Para que o jovem comece desde cedo, desde que for possível a estagiar, para se experimentar, até para saber o que não gosta. É um momento de escolha, né? É. Estágio é o melhor legal, um momento muito bacana para escolha, né? Experimenta, vê, tá Isso, legal, não tá legal, dá para mudar, é. muda. É a Claro. hora, né? É porque tudo vai se somando, né? Essas bagagens vão se somando, que é o que você fez, vão somando e vão construindo uma carreira, né? Você vai moldando ao longo do tempo. Né? E pode E sempre uma das coisas que direcionar. às vezes eu escuto é assim: mas se eu tentar e der errado? Em geral, o que eu falo assim: e se você tentar e der certo? Né? E se der certo, qual é o Exato, problema? exato. Muito bom, muito bom. Muito bem. Se você pudesse falar um pouquinho também, Carlos, assim, se pudesse dar. Alguém que está começando agora, né? E está, enfim, nesse momento de escolha, ou eventualmente também alguém que já está cursando, o que que você poderia, se você estivesse no lugar deles, assim, o que que você diria de dica? Daria de dica, assim, que você acha que é bem relevante para quem está no momento aí de decidir, de escolher? Eu acho que experimenta conversar com o máximo de pessoas que você puder, que estejam no começo da faculdade ou Uhum, de um trabalho, uhum, com áreas mais técnicas e menos técnicas, uhum, né? De acordo com os teus, do que você gosta. uhum, Experimenta ir num espaço de uma faculdade com alguém para ir conhecer, para ver, sente o espaço. uhum. Experimenta tentar assistir uma aula, é isso mesmo, né? Eu Isso, acho que muito quanto legal. mais elementos concretos você tiver, mais opções de Subsídio, né? escolhas, vídeos para Mais escolhas, subsídio. né? Uhum. E não tem medo de achar que acertou ou que errou, né? Eu tenho um irmão que fez engenharia 6 meses. Depois de 6 meses, ele falou: não é isso que eu quero. E ele falou: meu caminho agora é este. Ele saiu e foi atrás do caminho dele. Uhum. Uhum. Ele teve a coragem de Experimentou. falar: eu acreditava, eu experimentei, Sim, não era o que eu pensava, sim. mas ele também escolheu um outro caminho. Não era o que eu pensava, não vou fazer nada.
Claro, Mas ele com entendeu certeza. qual era a crítica, o que ele queria também. Uhum. Mas eu acho que, às vezes, o experimentar, nesta fase, ele é muito importante. Claro, claro, muito bom, legal. Muito bem, Carlos. Eu queria só saber se você tem mais algum outro comentário, alguma outra dica que você acha que é importante passar para o jovem. A gente falou bastante coisa, foi muito rica a conversa. Mais alguma outra informação que você acha importante? Não, acho importante sempre seguir primeiro. Você está bem com isso? Né? Faz Exato, sentido para mim? O que exato, faz sentido para o outro não faz para você. Pode ser uma exato. coincidência, mas faz Uhum, sentido para você? isso. Ótima pergunta. Muito boa, muito boa. E não ir na onda, né? Porque às vezes as pessoas não param para se olhar, para se conhecer, né? É, Para se entender, e pesquisar e ter informação que você falou, ter o máximo de subsídio. Acho que é um conjunto aí de dados, né? Você se conhecendo e entendendo se faz sentido para você, fundamentado com informações. Acho que a escolha, enfim, tem tudo para dar certo, né? é verdade. Muito bom, muito bom, muito boa conversa, Carlos. Muito obrigada. Eu vou parar a nossa gravação. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.